Oi, pessoal! Bem-vindos a mais essa nossa conversa aqui do projeto Entendendo as Lições Bíblicas. Hoje a gente vai mergulhar na lição 1, agora do terceiro trimestre de 2025 da Escola Dominical para a Juventude. O foco é a Carta aos Gálatas, sabe? Aquela conhecida como a Carta da Liberdade Cristã. Isso aí. A gente está com o material da lição aqui para nos guiar, né? E a ideia é realmente tirar o essencial dessa carta que é tão fundamental do apóstolo Paulo. O ponto-chave mesmo, como a própria lição já adianta, é aquele contraste, né? Salvação pela fé em Jesus versus a tentativa de salvação pelas obras da lei. Vamos fundo nisso. Bora? Para começar, qual que era o cenário? Panorama geral. A lição explica que o evangelho estava se espalhando, né? Alcançando tanto judeus quanto não judeus, os gentios. Mas aí, claro, veio tal choque cultural. Surgiu um grupo, os judaizantes. Exato. E eles começaram a ensinar que, não bastava só crer em Jesus. Precisava também guardar a lei de Moisés, sabe? Principalmente a circuncisão, para ser salvo de verdade. Era uma pressão forte. Nossa, que confusão, hein? Total. E aí, nesse clima tenso que Paulo escreve. Logo de cara, ali em Gálatas 1, versículo 1, ele já se identifica e, mais importante, defende a autoridade dele como apóstolo. Essa autoridade estava sendo questionada justamente por esse pessoal, os judaizantes. Ah, entendi. Ele afirma, com todas as letras, que foi chamado direto por Jesus Cristo e por Deus Pai, não por homem, sabe? Ele reforça isso no versículo 12. A lição até ressalta como essa defesa era crucial, né? Para validar toda a mensagem que vinha depois. E a data provável da carta fica ali entre 48 e 51 depois de Cristo. Caramba, que situação, ele ter que começar defendendo o próprio chamado. É forte. E ele menciona que não estava sozinho, né? Fala de todos os irmãos que estão comigo lá no versículo 2. Isso mostra a importância da comunidade, da comunhão na obra. Exatamente. Não era um voo solo. E o destino também não era uma igrejinha só. Era as igrejas da Galácia, era algo mais amplo. Perfeito. E o motivo central da carta era esse alerta, né, sobre o perigo de misturar as coisas, de adicionar essas práticas da lei no evangelho puro, simples. Paulo argumenta o tempo todo que a fé em Cristo ela é suficiente. Ponto. A gente precisa lembrar também que o Concílio de Jerusalém, que está lá em Atos 15, já tinha decidido que a circuncisão não era necessária para os gentios. Verdade, tinha essa decisão já. Sim, mas parece que a galera continuava insistindo. A palavra circuncisão aqui vira quase um resumo, um símbolo para toda a guarda da lei de Moisés que eles queriam impor. Entendi, faz sentido. Ok, então vamos mergulhar na mensagem principal. A lição destaca muito essa ideia da liberdade cristã em Gálatas. Que liberdade é essa, afinal? Não é simplesmente, sei lá, fazer o que quiser, né? Imagino que não. Ótima pergunta. Não, de jeito nenhum é libertinagem. É outra coisa. É a liberdade que nasce da certeza da salvação, de ser justificado, declarado justo, sabe? Unicamente pela fé em Jesus. Gálatas 2,16 é super claro nisso. O texto principal da lição. A gente não precisa mais das obras da lei para sermos justificados, para sermos aceitos por Deus. Isso liberta a gente para ter acesso direto a Deus e para viver uma vida de santidade que vem pela ação do Espírito Santo e não por seguir um monte de regra externa. Paulo é tão incisivo que chega a dizer lá em Gálatas 5,4 que quem tentava se justificar pela lei estava, na verdade, separado de Cristo, tinha caído da graça. Pesado, né? Nossa, muito forte isso. Mas então, as obras, o bom comportamento, elas perdem o valor? Como fica isso? Não perdem o valor. De forma alguma. Elas são super importantes. A questão é o lugar delas, sabe? Elas são resultado, são fruto da salvação. Não são a causa. Pensa assim, tipo, uma laranjeira. As laranjas não fazem a árvore ser uma laranjeira, né? Elas só mostram que ela é uma laranjeira. Boa analogia. Gostei. Então, as boas obras, como Mateus 5,16, que a lição cita, elas glorificam a Deus. Elas são a evidência da transformação que Deus fez na gente. Mas elas não geram a salvação. Não têm esse poder. Tentar complementar o sacrifício de Jesus com o nosso esforço humano, com o nosso mérito, isso é diminuir a suficiência da graça de Deus. É rebaixar o que Cristo fez. Essa era a grande briga teológica de Paulo contra os judaizantes. É um ponto-chave que às vezes a gente mesmo se confunde um pouco, né? Com certeza.
Fica claro agora. E como que essa mensagem escrita lá no século I conversa com a gente hoje? Qual a relevância disso tudo? Olha, a relevância é total, absoluta. Gálatas continua sendo um alerta muito atual contra qualquer ensino, qualquer ideia que tente adicionar requisitos humanos à salvação. Salvação que é pela graça, só pela graça, mediante a fé. Ponto. Seja um legalismo, às vezes disfarçado de espiritualidade profunda, sabe? Seja focar em rituais ou qualquer forma de justiça própria, de achar que a gente é bom o bastante por conta própria. A lição nos lembra: o sacrifício de Cristo foi único, foi perfeito, foi suficiente. A graça de Deus basta. Não precisamos de remendos ou versões melhoradas do Evangelho. Excelente. Então, para a gente fechar a nossa análise da lição 1, Gálatas é essa defesa fervorosa, apaixonada mesmo, da salvação que vem exclusivamente pela fé em Cristo. E isso liberta a gente, os crentes, daquela obrigação de seguir a lei mosaica para sermos aceitos por Deus e para vivermos para Ele. Exato. E fica, talvez, uma reflexão para a gente continuar pensando, né? Algo que a lição provoca. Mesmo hoje, sem ter os judaizantes históricos ali do lado, como é que a gente identifica e resiste àquela tentação, às vezes bem sutil, de confiar nas nossas próprias obras, no nosso desempenho, nos nossos rituais, para nos sentirmos seguros com Deus? Como que a gente pode cultivar uma confiança que seja genuína, exclusiva, na graça de Deus, vivendo essa liberdade que Cristo conquistou para nós, sem cair em novas formas de legalismo, sabe? Fica aí para a gente pensar.